Se você transporta ou pretende transportar produtos perigosos, com certeza você já ouviu falar do MOP, Movimentação Operacional de Produtos Perigosos, que é um curso obrigatório para todo condutor de veículo autorizado a transportar produtos perigosos, qualquer tipo de produto perigoso. E nesse curso é abordado legislação de trânsito, legislação específica para transporte de produto perigoso, responsabilidades do condutor, noções de primeiros socorros, noções de prevenção e combate a incêndio e muita informação relacionada ao próprio produto perigoso. Nesse vídeo eu vou apresentar um resumo de um curso MOP. E já começo aqui falando que o curso MOP é um curso que tem a duração prevista em regulamentação da NTT de 50 horas, e nesse resumo de curso MOP aqui, esse meu vídeo vai ficar com menos de 1 hora. Então já adianto que é lógico que esse vídeo, esse conteúdo desse vídeo, ele serve só para você ter uma noção dos principais pontos, né? Um resumo dos principais tópicos do curso MOP. E claro, não vai substituir um curso mesmo exigido pelo CONTRAN ou pelo DETRAN aí da sua cidade, mas serve aí para te dar algumas orientações dos pontos mais críticos do curso MOP. Seja muito bem-vindo ao Pense Prevenção. Eu já começo aqui falando que o conteúdo do curso MOP é regulamentado pela Resolução 789 do CONTRAN. Nessa resolução é determinado o tempo que cada módulo do treinamento aqui deve durar. Então o primeiro módulo é a legislação de trânsito. Nesse módulo é previsto a carga horária de 10 horas, eu vou resumir bem esse módulo aqui em menos de 10 minutos. No segundo módulo deve ser abordado direção defensiva. Pela resolução 789 do CONTRAN, a carga horária desse módulo é de 15 horas. Terceiro módulo, noções de primeiros socorros, respeito ao meio ambiente e prevenção a incêndio, com 10 horas de duração. E o quarto módulo é a movimentação de produtos perigosos, com 15 horas de carga horária. Então bora para o que interessa, vamos para o resumo do nosso curso MOP aqui. Eu tenho certeza que esse vídeo vai agregar muito conhecimento para você que trabalha com produto perigoso. Então assiste até o final. Vamos lá, bora para o primeiro módulo. E como o primeiro módulo fala de legislação no trânsito, a gente vai começar nessa primeira tela falando da legislação mais importante para o transporte rodoviário de produtos perigosos. Começando falando sobre a Lei 9.503, de 1997, que estabelece o Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro estabelece regras gerais sobre o transporte de produtos perigosos nas vias terrestres, incluindo penalidades para infrações relacionadas. Até anterior ao CTB, existe o Decreto 96044 de 1988, então criado pelo governo federal da época, que aprova o Regulamento para o Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos. Define classificações, responsabilidades dos transportadores e medidas de segurança. E é muito importante, quando a gente fala de legislação, a gente citar também a NTT, que é a Agência Nacional de Transporte Terrestre. Ela regulamenta de forma detalhada o transporte de produtos perigosos, alinhando-se a padrões internacionais como o Orange Book da ONU. Orange Book é um livro onde consta todas as instruções técnicas e as definições do que é considerado um produto perigoso. Tá? Ainda na parte de legislação importante, agora eu vou citar duas resoluções da NTT. Primeiro, a resolução 5.998 de 2022, ela está bem atualizada. É a resolução que substituiu a resolução 5.947 de 2021. E a importância dessa resolução, ela estabelece normas para classificação, embalagem, sinalização, documentação e o transporte de produtos perigosos. E define os requisitos para veículos e condutores. E é importante citar também a resolução da NTT 5.848 de 2019. Ela dispõe sobre a marcação e sinalização dos veículos que transportam produtos perigosos. Então aquela parte de painel de segurança, de rótulo de risco, que a gente vai falar, né, aqui para frente aqui nessa aula, é citada nessa resolução da NTT. Ainda no primeiro módulo, a gente vai falar agora sobre documentos necessários, primeiro para o condutor. Então, para o condutor é mandatório, né? Como todo condutor tem que ter uma CNH, na categoria adequada ao tipo de veículo utilizado.
É obrigatório o curso MOP, para isso a gente está fazendo esse resumo aqui, o curso de movimentação operacional de produtos perigosos. O exame toxicológico tem que estar válido também, exigido para motoristas das categorias C, D ou E, e dependendo do tipo de produto perigoso que o condutor vai transportar, ele tem que ter treinamentos específicos para determinados tipos de produto. Agora, falando sobre documentos necessários para o veículo tem que ter o CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo, deve estar regularizado e em dia, o licenciamento do veículo tem que estar em dia, tem que ter o CIP, que é o Certificado de Inspeção para o Transporte de Produtos Perigosos, emitido por um organismo de inspeção acreditado pelo Inmetro, então o CIP ele tem que ser emitido por uma instituição correta, que tenha procedência, e tem que ter o CTPP, Certificado de Transporte de Produtos Perigosos, obrigatório para alguns produtos em específico. Ficha de emergência e envelope para o transporte também são obrigatórios, informam as medidas a serem tomadas em caso de acidente. Rótulos de risco e painel de segurança são sinalizações obrigatórias, devem estar de acordo com o produto que está sendo transportado. Seguro ambiental é exigido em algumas operações também. E equipamentos de emergência, EPIs, tem que ter EPI no veículo que está transportando produto perigoso. Cones de sinalização, extintores, são itens exigidos para o veículo que transporta produtos perigosos. Agora a gente fala um pouco sobre responsabilidades do condutor. Primeiro falando sobre responsabilidade com a segurança do transporte. O condutor tem que fazer uma verificação prévia do veículo, sempre antes de iniciar o transporte. Tem que garantir sinalização correta, obedecer normas e restrições de circulação. Dependendo do município, é restrito o horário e o itinerário também para se poder transitar ali com produtos perigosos. E tem que praticar a direção defensiva. Já vamos falar mais também sobre direção defensiva. Responsabilidade do condutor com a documentação. Ele tem que estar portando e, se necessário, apresentar a documentação exigida. E verificar também se a carga possui a documentação adequada, se tem um manifesto de carga, se tem nota fiscal, ficha de emergência, né? São documentos obrigatórios. Em caso de acidente ou emergência, qual que é a responsabilidade do condutor? Ele tem que adotar as medidas imediatas de segurança, seguir o plano de emergência descrito na ficha de emergência, acionar órgãos competentes, então se houve uma emergência tem que acionar bombeiro, tem que acionar defesa civil, órgão ambiental, dependendo do que aconteceu, e responsabilidade também em caso de emergência, evitar contato direto com o produto, sempre utilizar os EPIs. Responsabilidade ambiental e legal, ele deve prevenir vazamentos e contaminações, trabalhar para que isso não aconteça da melhor forma possível e cumprir todas as normas ambientais. Agora, para fechar essa parte de legislação, a gente vai falar um pouquinho sobre o tacógrafo, que na resolução 789, né, que define ali o conteúdo programático do curso de MOP, o tacógrafo ele vem como registrador instantâneo inalterável de velocidade e tempo. Essa é a definição de tacógrafo, né? E é um equipamento obrigatório em determinados veículos de transporte, responsável por registrar de forma contínua e inalterável dados sobre velocidade, tempo de operação e distância percorrida. Falando um pouquinho agora sobre o funcionamento do tacógrafo, o tacógrafo opera por meio de sensores acoplados ao sistema de transmissão do veículo, registrando informações essenciais, como já citado aqui, velocidade instantânea e média, tempo de condução e paradas, distância percorrida e eventos específicos como freadas bruscas, excesso de velocidade e aí por diante. Então, o registro do tacógrafo são frequentemente fiscalizados, né, os registros dos tacógrafos, pela PRF, pela Polícia Rodoviária Federal, e até pode ser exigido também por outros órgãos competentes. Se o equipamento estiver ausente, defeituoso ou não certificado, o condutor e a empresa pode ser penalizado com multa e até a retenção do veículo. Partimos então para o segundo módulo e volto a falar que esse vídeo ele se trata apenas de um resumo de um treinamento de MOP, e é um treinamento que tem ali 50 horas de duração. Lembre-se que esse vídeo não substitui o curso obrigatório pela NTT. Então começamos o segundo módulo de direção defensiva.
A direção defensiva é um conjunto de técnicas e atitudes adotadas pelos motoristas para prevenir acidentes e garantir a segurança no trânsito, mesmo diante de condições adversas ou erros de terceiros. O conceito baseia-se na ideia de que o condutor deve estar sempre atento, prevenido e preparado para agir de forma segura, evitando colisões e reduzindo riscos. E aí nós temos 5 princípios básicos da direção defensiva. O primeiro princípio é o conhecimento. O motorista deve conhecer as leis de trânsito, os riscos comuns e as técnicas para evitar acidentes. Segundo conceito é a atenção, manter o foco na via, nos pedestres e nos outros veículos ao redor. Evitar distrações como celular, rádio e conversas excessivas. Terceiro é a previsão, antecipar possíveis situações de risco e estar pronto para agir. Isso inclui prever ações imprudentes de outros motoristas. Quarto conceito, a habilidade, dominar a condução do veículo, saber utilizar os freios corretamente, controlar curvas e reações do carro em situações inesperadas. E o quinto e último conceito é ação rápida e segura. Responder rapidamente a imprevistos, sem pânico, tomando a melhor decisão para evitar acidentes. E aí agora eu vou falar sobre um conceito que não está na tela, mas é importante que você saiba que quando a gente fala em direção defensiva, ela se divide normalmente em 2 categorias principais. A direção defensiva preventiva e a direção defensiva corretiva. A direção defensiva preventiva é aplicada no dia a dia para evitar riscos antes que eles aconteçam. Um exemplo, manter distância segura de outros veículos, respeitar a sinalização e evitar pontos cegos. E a definição de direção defensiva corretiva, ela é aplicada quando o perigo já está presente, exigindo uma reação rápida e segura. Como exemplo, desviar de um carro desgovernado ou frear ao perceber um pedestre atravessando fora da faixa. Um exemplo de direção defensiva corretiva. Agora a gente vai entrar no conceito de acidente evitável ou não evitável. E aí primeiro falando sobre acidente evitável. Acidente evitável ocorre quando um condutor, ao adotar práticas seguras de direção, poderia ter prevenido ou minimizado os danos da ocorrência. Exemplos de acidentes evitáveis: excesso de velocidade. Se o motorista estivesse respeitando o limite, poderia ter evitado a colisão. O uso do celular ao dirigir. A distração pode resultar em acidentes que poderiam ser prevenidos. Falta de manutenção no veículo. Desrespeito à sinalização. E aí um outro exemplo, distância de segurança inadequada. Você pode ler ali na apresentação a descrição de cada um desses exemplos. E o segundo aqui é o acidente não evitável. O acidente não evitável, como o próprio nome já diz, ele acontece mesmo quando o condutor adota todas as medidas de direção defensivas possível, mas ainda assim não consegue impedir o ocorrido. Exemplos de acidentes não evitáveis: falha mecânica imprevisível. Se o veículo passar por uma pane súbita sem sinais prévios, imagina que você fez todo o checklist do veículo, fez a manutenção adequada e mesmo assim, em uma ladeira o freio acaba faltando. Pode acontecer, a gente está falando de uma máquina. Outro exemplo, fenômenos naturais extremos, deslizamentos de terra, vendavais ou enchentes repentinas. Erro grave de outro condutor, imagina um motorista embriagado, acaba invadindo a pista de maneira inesperada, é impossível de evitar, dependendo da situação. Um objeto na via em um local sem visibilidade, como uma pedra grande após uma curva fechada, ou ataques inesperados, como exemplo ali, vandalismo ou assalto, caso um veículo seja atingido propositalmente por um outro. A gente vai apresentar agora algumas formas de evitar acidentes com outros veículos e dar algumas dicas aqui também. Então, o primeiro ponto é a manutenção preventiva do veículo. Antes de iniciar a viagem, é essencial garantir que o veículo esteja em perfeitas condições. Freios revisados e funcionando corretamente, com pneus calibrados e com o pneu num nível adequado também, com sulcos dentro dos padrões de segurança. Tem que olhar sempre aquele TWI. Sistema elétrico funcionando perfeitamente, suspensão e direção ok também, e o tacógrafo e a sinalização funcionando como deve ser. Segundo ponto ali, para evitar acidentes com outros veículos,
respeitar os limites de velocidade e adotar sempre uma velocidade segura. Então a gente sempre tem que ter em mente que os caminhões com carga perigosa são mais pesados e precisam de maior tempo e maior distância para a frenagem. E aí, para evitar acidentes, a gente nunca pode exceder o limite de velocidade da via ou do veículo e sempre reduzir velocidade em curvas, áreas urbanas e condições adversas e evitar freadas bruscas. Ainda nesse tema, de evitar acidentes com outros veículos. Terceiro ponto, manter distância segura de outros veículos. Então a gente sempre tem que buscar manter uma distância segura, essencial para evitar colisões traseiras, permitir até um tempo de reação maior. Manter distância segura também em condições adversas, aí a gente dobra a distância ou até triplica essa distância, então iria ali para até 12 segundos de distância, e evitar pontos cegos. Quarto ponto, dirigir com antecipação e previsão dos riscos. A condução preventiva exige atenção redobrada para antecipar situações de risco. E aí, como exemplos, observar o tráfego à frente e ao redor, identificar motoristas imprudentes e se afastar deles também, se você percebeu que tem alguém que está fazendo alguma coisa muito imprudente ali por perto, então se afaste, evitar ultrapassagens desnecessárias e atenção máxima em cruzamentos, entradas e saídas ali de rodovias. Quinto ponto, uso correto de sinalização e iluminação. O condutor deve sempre alertar os outros motoristas sobre suas intenções. Então, utilizar setas e luzes de freio com antecedência, antes de mudar de faixa ou reduzir velocidade, manter faróis acesos mesmo durante o dia para aumentar a visibilidade do caminhão, usar o pisca-alerta em caso de parada na via ou baixa visibilidade, e tudo isso como quinto ponto. Sexto ponto, evitar ultrapassagens perigosas. As ultrapassagens devem ser feitas apenas quando realmente necessário e sempre com segurança. A gente nunca pode ultrapassar em curvas, subidas ou locais sem visibilidade suficiente. Observar bem os retrovisores e checar os pontos cegos. E certificar-se de que há espaço suficiente para retornar à faixa sem cortar os outros veículos. Sétimo ponto, redobrar a atenção em condições climáticas adversas, como situações como chuva, neblina, vento forte, tudo isso aumenta os riscos. Oitavo ponto, condução segura em declives e subidas. Sempre que a gente tiver em uma descida, é importante usar a marcha reduzida para controlar a velocidade, sem exigir muito dos freios. E em subidas, o condutor tem que evitar paradas bruscas e manter uma distância segura de outros veículos. Sempre usar o freio motor, sempre que possível, aliás, usar o freio motor, evitando também, isso ajuda a evitar um superaquecimento dos freios. Nono ponto, respeito às normas de trânsito de produtos perigosos. Sempre tem que ter uma atenção redobrada com painel de segurança, com rótulo de risco, com a documentação obrigatória, sempre tem que estar disponível, a ficha de emergência, envelope para transporte, a utilização dos equipamentos de segurança exigidos pela legislação e um condutor que vai transportar ali produtos perigosos, ele sempre tem que estar capacitado no MOC, tem que ter o curso de movimentação operacional de produtos perigosos. Décimo e último ponto, manter a calma e evitar conflitos no trânsito. É importante a gente dirigir sempre com paciência e controle emocional, para evitar desentendimentos. Então é importante que o condutor evite discussões e provocações de outros motoristas também, não responder a fechadas ou imprudências de outros motoristas e manter sempre um comportamento profissional responsável. E para fechar esse segundo módulo aqui de direção defensiva, tudo que a gente faz voltado à prevenção de acidentes de trânsito. Mas a gente tem que saber, tem que estar preparado também para agir caso a gente acabe se envolvendo em um acidente ou presencie um acidente ali em uma rodovia. A gente tem que saber como lidar com uma situação como essa. Então, para fechar esse segundo módulo, a gente vai falar sobre comportamento pós-acidente. Então, primeiro ponto, avaliação da situação e da segurança pessoal. O primeiro passo aqui é garantir a própria segurança antes de tentar ajudar qualquer outra pessoa. E aí, para isso, o motorista deve verificar seu próprio estado físico e de eventuais vítimas, se ele estiver bem, ir atrás de outras vítimas, de ajudar outras vítimas, sinalizar a área para evitar novos acidentes e um terceiro ponto, evitar contato direto com carga derramada se houver derramamento.
Segunda dica aqui no comportamento pós-acidente, a adoção de medidas de contenção e sinalização. Se o veículo transporta produtos perigosos, há riscos adicionais como incêndio, explosões, contaminação química ou intoxicação. E aí o condutor deve sinalizar o local imediatamente, utilizando cones, triângulo, luz de emergência, verificar vazamentos e, se possível, reduzir a propagação da substância, consultar a ficha de emergência e o envelope para transporte para identificar os riscos do produto transportado e quais são as medidas a serem tomadas, e afastar-se em caso de risco de explosão ou de contaminação, alertar outras pessoas também ali que estão por perto a fazerem o mesmo. Terceiro ponto, acionamento de autoridades e equipes de emergência. O condutor deve informar imediatamente as autoridades e serviços de emergência, e isso inclui Corpo de Bombeiros, sempre acionar imediatamente o 193, Polícia Rodoviária Federal pelo número 191 ou a Polícia Militar Rodoviária, órgãos ambientais como IBAMA, Defesa Civil também entra nesse meio, e a transportadora e a seguradora também são ser acionadas, para medidas de contenção de carga. E aí, como uma observação, caso o acidente envolva produtos altamente tóxicos ou inflamáveis, as equipes especializadas devem assumir o controle antes que qualquer ação seja tomada pelo motorista. Para fechar esse módulo, quarto ponto aqui no comportamento pós-acidente, é o registro e a comunicação do acidente. Após garantir a segurança do local e acionar as autoridades, o motorista deve registrar informações do acidente, como horário, local, condições climáticas e possíveis testemunhas, tirar fotos da cena, incluindo placas do veículo, rótulo de risco, sinal de vazamento, e depois, para fechar, ele deve relatar à transportadora todas as informações para providências legais e administrativas. Com isso, a gente fecha esse segundo módulo de direção defensiva. Bom, já falamos sobre legislação de trânsito, falamos também aqui bastante sobre direção defensiva, estamos praticamente na metade do vídeo, e esse é o momento que eu não posso deixar de pedir para você, caso esteja gostando do vídeo, para clicar no gostei, isso ajuda muito o nosso canal aqui, e se você ainda não for inscrito no Pense Prevenção, não deixa de se inscrever. Seja você ali um condutor de veículo para produto perigoso, ou você é um profissional da área de segurança e prevenção, aqui no Pense Prevenção a gente tem um conteúdo já muito rico, que eu tenho certeza que vai agregar bastante aí na sua carreira, na sua vida profissional e até na vida pessoal para prevenção de acidentes em casa. Então, não deixa de clicar no gostei, se inscreve e vamos partir para a segunda parte do conteúdo. No terceiro módulo, falamos sobre noções de primeiros socorros, respeito ao meio ambiente e prevenção de incêndios. E aqui a gente está falando só de noções, Quando a gente fala de primeiros socorros e prevenção a incêndio, eu sou suspeito para falar, porque são treinamentos que eu ministro já há muito tempo, primeiros socorros, prevenção a incêndio, brigada de incêndio, eu sou bombeiro civil por formação, então são temas que eu gosto muito, mas vou tentar ser o mais breve possível aqui, falando em noções de primeiros socorros, e deixar bem focado, pensando em um condutor que não é um profissional da saúde, nem um bombeiro, mas tem que ter um conhecimento, tem que ter uma noção. Então vou deixar bem direcionado aqui para a gente pensar em emergências no trânsito, em uma rodovia. Tá? Primeiro ponto, pensando em primeiros socorros, avaliação da segurança do local. Essa é uma regra básica para qualquer socorrista. Antes de prestar primeiro socorro, é fundamental garantir a segurança do socorrista e das demais pessoas do local. O risco de intoxicação, incêndio, explosão pode tornar o local inseguro. E aí, ainda falando sobre isso, é importante manter uma distância segura do veículo acidentado, evitando contato com substâncias perigosas, identificar o tipo de produto transportado, observando o rótulo de risco, o painel de segurança, verificar sinais de vazamento, incêndio, de risco de explosão. Se tiver algum sinal, não chegue perto, desligar o motor do veículo se seguro e se possível, se for possível e seguro fazer isso, para reduzir o risco de ignição, e sinalizar o local, manter os curiosos afastados, para evitar exposição a produtos tóxicos, O que não falta é curioso em uma situação como essa. Acionar imediatamente as equipes especializadas. Quando a gente pensa em bombeiro, liga sempre ali 193 para vazamentos, incêndio, até resgate de uma pessoa presa nas ferragens ali de algum veículo.
SAMU 192 para atendimento às vítimas, Polícia Rodoviária Federal e também os órgãos ambientais. Pensando agora nos primeiros socorros às vítimas, né? Se houver vítimas no acidente, preste socorro somente se não houver risco à própria segurança. E aí o primeiro passo, ponto A avaliação da consciência e da respiração da vítima. Depois de observar a segurança do local, a gente vai ver o nível de consciência da vítima. Se a vítima está consciente, pergunte sobre as dores e possíveis ferimentos. Se estiver inconsciente, verifique se ela está respirando e chame imediatamente o SAMU. Se ela estiver respirando, ela ainda pode ser grave, mas ainda não é tão crítico quanto uma parada cardíaca. Chama o SAMU e se não tem nenhum risco para ela no local, aguarda o SAMU ou o bombeiro chegar para dar prosseguimento no atendimento. Ponto B dos primeiros socorros. Ferimentos e hemorragias. Se houver sangramento, faça compressão direta no local com um pano limpo. Não tente remover objetos cravados, encravados, no corpo da vítima. E evite movimentar a vítima, a menos que esteja em perigo imediato, como um exemplo ali de risco de incêndio. De repente a pessoa não consegue se locomover direito, ela não está presa em nada e de repente tem um risco de incêndio, de explosão. Se você está por perto e consegue movimentá-la, aí a gente vai pensar primeiro na vida dela, depois a gente pensa em qualidade de vida, na vida dela e na sua vida também. Você faz isso se for possível. Terceiro ponto, ponto C ali do primeiros socorros, queimaduras químicas ou térmicas. Se houver contato da pele com substâncias perigosas, siga essas orientações. Primeiro, não toque na vítima sem proteção adequada, tem que ter um EPI. Se possível, lave a área com água abundante, mas sem esfregar, a gente não pode esfregar nada, é só deixar a água corrente caindo ali por cima da região queimada. Não aplique pomadas ou outras substâncias na queimadura. Vai inventar de botar manteiga, borra de café, nem nada que não é propício para a queimadura. E o ponto D do primeiro socorros, intoxicação por inalação de gases ou vapores. Se houver risco de intoxicação química devido a gases tóxicos ou vapores, siga os passos. Afastar a vítima da área contaminada para um local ventilado, se possível. Não tentar respirar próximo ao veículo sem proteção. E aí quando a gente fala proteção, o ideal é uma máscara, mas se você não tiver uma máscara, pode ser um pano molhado, um pano úmido. E botar por cima das suas vias respiratórias, E se a vítima estiver com dificuldade para respirar, deite-a de lado e chame o socorro imediatamente. Terceira dica aqui dos primeiros socorros, Cuidados especiais em caso de vazamento de produtos perigosos. Se houver derramamento ou vazamento de substâncias perigosas, não tente conter o vazamento manualmente, sem os equipamentos adequados. Não entre em contato direto com líquidos ou vapores e evite faíscas ou chamas, É proibido, você tem que afastar qualquer tipo de fonte de ignição se houver vazamento, de algum produto inflamável. A ficha de emergência do produto transportado, presente no veículo, sempre vai conter informações sobre riscos e também os procedimentos de segurança. E para fechar aqui os primeiros socorros, o que não fazer em um acidente com produtos perigosos? Não se aproximar sem avaliar os riscos, não tentar remover vítimas presas nas ferragens, não ingerir alimentos ou bebidas próximos ao local do acidente e não entrar em áreas com forte cheiro químico, com cheiro de produto químico sem a proteção adequada. Falamos agora sobre meio ambiente, e aí sobre meio ambiente, pessoal, aqui eu vou citar as principais normas do CONAMA. O CONAMA é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Aqui eu vou falar bem resumidamente, então tem as principais normas do CONAMA. Então tem as resoluções do CONAMA. Resolução número 18 de 1986, ela prevê ali a criação do Programa de Controle da Poluição do Ar causada por veículos automotores, que é o PROCONV, essa resolução número 18 do CONAMA que criou o PROCONV. Resolução número 315 fala sobre o controle de enxofre no diesel. Resolução 403 apresenta os limites máximos de emissão para veículos a diesel. Resolução 418 prevê inspeção veicular ambiental. Resolução 492 fala ali sobre o novo diesel S10, novo já não tão novo assim, e a fase P8 do PROCONV. E ainda no tema meio ambiente, tem aqui algumas informações sobre como reduzir a poluição causada por veículos.
os motoristas e transportadores podem adotar medidas para reduzir a poluição e seguir as regulamentações do CONAMA. Então, o que aquelas resoluções que a gente falou na tela anterior prezam, né? Preconizam? Manutenção preventiva, o veículo tem que estar sempre bem regulado, assim eles emitem menos poluentes. Uso de combustíveis menos poluentes, como exemplo, diesel S10, biocombustíveis e gás natural, né? Isso ajuda na redução das emissões. Uso de tecnologias limpas, como catalisadores, né? E filtro ali, né? Fazer a manutenção do filtro também. Condução econômica e eficiente, dirigir suavemente diminui o consumo de combustível e a poluição, né? Quando a gente pisa suave ali no acelerador, a gente acaba diminuindo o consumo. E aí a inspeção veicular ambiental, garantir que o veículo está dentro dos padrões exigidos. Então, para terminar esse terceiro módulo, a gente vai falar agora sobre prevenção e combate a incêndio. E a gente começa esse módulo apresentando ali a definição de fogo, o conceito de fogo. O fogo é uma reação química de combustão que libera calor, luz e gases. E essa reação ocorre quando o material combustível não necessariamente é só o líquido, mas é tudo que alimenta o fogo, entra em contato com uma fonte de calor e oxigênio suficiente para sustentar a queima. Para existir o fogo, precisa existir algo chamado triângulo do fogo, né? Os elementos precisam estar em sintonia. Aliás, a gente fala triângulo do fogo, mas atualmente existe muitas literaturas que falam sobre o tetraedro do fogo. Eu já vou explicar esses dois conceitos. Quando a gente fala em triângulo do fogo, para o fogo existir, tem que ter calor suficiente, tem que ter material combustível, como eu comentei agora há pouco, combustível não é só líquido inflamável, madeira também é um combustível para o fogo, pode ter gás também, né, combustível, e tem que ter oxigênio. O oxigênio é o comburente. Se não tiver oxigênio, não existe fogo. Então, quando a gente fala desses três elementos, a gente está falando do triângulo do fogo. Tem muitas literaturas atualmente que falam sobre o tetraedro do fogo. Quando a gente fala de tetraedro, além desses três elementos, a gente tem que ter também algo que está causando a reação em cadeia, né? Que é a sintonia desses três elementos ali no ambiente. Então tem que ter calor adequado, tem que ter oxigênio adequado, tem que ter combustível. Quando a gente tem essas condições acontecendo, a gente tem a reação em cadeia. E aí a gente tem o tetraedro do fogo. Quando eu removo qualquer um desses elementos, eu acabo fazendo a extinção do fogo. Então, se eu faço resfriamento, se eu estou resfriando, eu estou tirando calor. Se eu tiro o calor, eu apago o fogo. Quando eu faço abafamento, quando eu abafo algo, eu estou tirando o oxigênio. Se eu tiro o oxigênio, eu estou tirando o comburente, eu estou apagando o fogo também. Então, eu estou quebrando essa corrente do fogo, tá? Esse triângulo, esse tetraedro do fogo. Tá? Agora eu vou apresentar as classes de incêndio, tá? Eu vou apresentar as principais. A classe A de incêndio é a classe do tipo de incêndio que acontece em materiais sólidos, que inicia a propagação em materiais sólidos, como por exemplo papel, madeira, tecido, plástico, borracha. A característica dessa classe é que eles queimam deixando resíduos. Eles queimam em superfície e profundidade e acaba deixando cinzas, resíduos, né? Os extintores mais adequados é o extintor de água, que faz o resfriamento, ou o pó químico ABC. A classe B é a classe dos líquidos inflamáveis. Como exemplo de classe B, nós temos ali gasolina, álcool, óleo, solventes, tintas. Característica da classe B, não deixam resíduos e queimam rapidamente. Os extintores mais adequados são o extintor de espuma mecânica, o extintor de gás carbônico, que é o CO2, o PQS, que é o pó químico seco, para a classe B e C, né? Ou o pó ABC. Tá? São os extintores mais adequados. Normalmente eles agem por abafamento. Tá? Classe B, líquido inflamável, é importante falar para nunca utilizar água, extintor de água, porque a água pode espalhar. Se estiver no chão, numa rodovia, você vai acabar espalhando e vai ter vários focos de incêndio. E se tiver num tambor, um tambor pegando fogo e você joga água, vai subir aquela labareda de fogo também, super perigoso. A classe C de incêndio é o tipo de incêndio que acontece em equipamentos elétricos energizados, como por exemplo, painéis elétricos, motores, computadores, fios elétricos. A característica é o perigo principal é a eletricidade associada ao fogo. E aí a gente nunca pode jogar água também, porque a água é condutora de energia elétrica. Se eu jogo água, eu corro o risco de tomar uma descarga elétrica também. Então os extintores mais adequados são os extintores de gás carbônico, CO2, PQS, pó químico seco,
ou pó ABC, que não conduzem eletricidade. Classe D não é tão comum encontrar, você não encontra em qualquer ambiente, mas como essa aula de MOP é uma aula para condutores de produtos perigosos, pode ser que você transporte algum material de classe D. Como exemplos de classe D são os metais combustíveis, magnésio, titânio, alumínio em pó, sódio, lítio, que são itens que são considerados produtos perigosos. Características: queimam a temperaturas muito altas e reagem perigosamente em contato com a água. Então é mais um aqui que eu não posso jogar água. O extintor mais adequado é o extintor de pó químico especial para metais. No quarto e último módulo, a gente vai falar agora efetivamente sobre a movimentação de produtos perigosos. Nesse quarto módulo, eu acabo abordando aqui também a questão do painel de segurança e do rótulo de risco. Volto a falar, eu estou gravando esse vídeo porque é um dos vídeos mais acessados aqui do canal. É um vídeo onde eu falo só sobre produtos perigosos. Então, se você quiser saber mais sobre painel de segurança, rótulo de risco, classes dos produtos perigosos, acesse esse vídeo também. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, vou deixar o card aqui em cima também. Mas eu vou falar aqui também, novamente, sobre painel de segurança e sobre rótulo de risco. Painel de segurança, esse retângulo laranja que você está vendo aqui na tela, na linha de cima sempre vai ter um número. Esse número é o número do risco, pode ter 1, 2 ou 3 números ali. Se tiver um X na linha de cima, significa que esse produto reage perigosamente quando molhado. E no exemplo desse painel de segurança que eu estou apresentando aqui, a gente tem o X, então significa que reage ali, é muito perigoso quando molhado. E a gente tem o número 8 duas vezes, significa que é uma substância corrosiva, aliás, muito corrosiva. E temos o número 6, além de corrosiva, essa substância é tóxica. Os 4 números de baixo, para qualquer painel de segurança, sempre vai referir ao número ONU. Todo produto perigoso é atrelado a um número ONU, que tem que estar lá na ficha de emergência, está na FDS também, na ficha com dados de segurança, na antiga FISPIC, né? Sempre que tiver 4 dígitos ali embaixo, aliás, sempre vai ter esses 4 dígitos na linha de baixo, é o número ONU. E isso é padrão internacional, porque é a ONU quem define o que é e o que não é um produto perigoso, de acordo com aquele Orange Book que eu comentei no início desse resumo de treinamento. Aqui, no caso, o número ONU é o número do ácido sulfúrico. Falando sobre rótulo de risco é o que a gente chama de pictograma, né? Tem esse formato quadrado meio na diagonal, sempre vai ter um desenho na parte de cima, que é o símbolo do risco, e tem um número embaixo ali também, que refere à classe ou à subclasse do risco desse produto. E agora eu vou começar a apresentar as 9 classes de produtos perigosos. A classe 1 é a classe dos explosivos, que podem causar explosões em massa, projeções ou incêndios. Esses materiais possuem grande risco e exigem transporte e armazenamento rigoroso. A classe 1 ela tem várias subdivisões. Aqui eu apresento alguns exemplos, né? Apresento as subdivisões, apresento alguns exemplos de cada subdivisão. Então 1.1 são explosivos com risco de explosão em massa, como exemplo a TNT e a dinamite. 1.2 são explosivos com risco de projeção, como exemplo granadas de artilharia. E aí tem 1.3, risco de incêndio, pequena explosão ou projeção. 1.4, baixo risco de explosão. Até 1.5, 1.6, que são substâncias ali insensíveis, né? E quando a gente fala de insensível, é porque dificilmente vai explodir ou causar explosão em massa, ou risco significativo de explosão em massa, né? Normalmente são aparelhos ali mais de uso militar ou industrial. A classe 2 é a classe dos gases perigosos. Ela é subdividida em 2.1, que são os gases inflamáveis, tem esse pictograma vermelho com o número 2 embaixo. 2.2 são os gases não inflamáveis e não tóxicos. O pictograma verdinho com o desenho do cilindro. Poxa, por que 2.2 é perigoso se ele não é tóxico e não é inflamável? Porque é um cilindro, né, que tem um gás pressurizado. Se tem um gás pressurizado e ele for transportado de uma forma incorreta, pode acabar danificando a válvula e esse cilindro pode virar literalmente um torpedo. Ou ele pode explodir, tá? Apesar de não ser inflamável. E o 2.3 é o gás tóxico.
como exemplo ali cloro, amônia, monóxido de carbono e por aí vai. Tem o desenho da caveirinha, a gente sabe que é tóxico. Classe 3 é a classe dos líquidos inflamáveis, talvez uma das mais conhecidas ali do condutor de produto perigoso. E é considerado um líquido inflamável qualquer líquido que possua um ponto de fulgor menor do que 60 graus Celsius. Tá? Ponto de fulgor, uma definição aqui, uma explicação bem rápida, é a menor temperatura na qual um líquido desprende vapores inflamáveis. Tá? Ali embaixo eu tenho alguns exemplos de líquidos inflamáveis muito conhecidos e na frente do exemplo tem o ponto de fulgor desse produto, desse material. Então, da gasolina, você pode observar ali que o ponto de fulgor é bem baixo, é menos 43 graus Celsius. Etanol, 15 graus, diesel, 38, né? E por aí vai. Classe 4 é a classe dos sólidos inflamáveis. A classe 4 ela é subdividida em 4.1, que é o sólido inflamável no geral, né? Como exemplo, enxofre, fósforo, magnésio. 4.2, substâncias sujeitas à combustão espontânea, um sólido de combustão espontânea. E 4.3, substâncias que emitem gases inflamáveis em contato com a água. É o perigoso quando molhado. Você viu aquele pictograma com foguinho e da cor azul, você já sabe que é algo que você não pode... Se tiver um princípio de incêndio, você já não pode jogar água, porque a situação pode ficar muito pior. Então tem que ter um extintor apropriado para isso. O próprio bombeiro, né, quando vê o pictograma desse azul, ele já sabe que ele não pode fazer o combate com água. Aí tem que usar pó químico, areia, algum outro tipo, espuma mecânica, algum outro tipo de material para fazer o combate. Classe 5 é a classe das substâncias oxidantes e dos peróxidos orgânicos. 5.1 oxidante. São substâncias ricas em oxigênio. Então daí você já sabe que tem que sempre segregar de inflamáveis, porque lembra lá do triângulo do fogo? Um dos elementos é o oxigênio. Se você deixar material combustível perto de um oxidante, você está literalmente criando a bomba do MacGyver, né? Você não pode deixar essas substâncias próximas, né? Então o inflamável e o oxidante sempre tem que ser segregados. E o 5.2 são os peróxidos orgânicos. Como exemplo ali, o peróxido de benzoíla e o metiletilcetona, peróxido. Classe 6 é a classe das substâncias tóxicas e infectantes. 6.1 é o tóxico. Volta aí o desenho da caveirinha. Como exemplo, cianeto de potássio, arsênio, pesticidas, né? Inseticida, mercúrio. E o 6.2 são substâncias infectantes. São substâncias que contêm micro-organismos perigosos capazes de causar doenças em humanos e animais. Como exemplos, amostras de vírus que de repente podem acabar sendo transportadas ali para um laboratório, um tubo de ensaio, algo do tipo. A classe 7 é a classe dos radioativos. E aí ali a gente tem materiais radioativos, são materiais que emitem radiação ionizante e podem causar danos à saúde e ao meio ambiente. Esses materiais exigem controle rigoroso devido ao risco de contaminação e exposição à radiação. Pode parecer absurdo para alguns o transporte de radioativo, mas tem muito radioativo sendo transportado para fins medicinais. Ele tem uma embalagem muito resistente, né? O balde de radioativo, a embalagem vai chumbo na própria embalagem, são baldes muito pesados, e tem ali as suas subdivisões também, que são consideradas categoria, radioativo de categoria 1, categoria 2, categoria 3, e isso vai de acordo com um item chamado índice de transporte, que no Brasil só pode ser medido por um órgão chamado CNEM, que é a Comissão Nacional de Energia Nuclear. Só eles têm competência para aferir esse índice de transporte, é como se fosse um termômetro que é aproximado desse balde, desse volume que vai ser transportado, para aferir ali o índice de transporte, saber se vai ser categoria 1, 2 ou 3. Ali a gente tem alguns exemplos também de materiais radioativos. Classe 8 é o corrosivo, não tem subdivisão. O pictograma ele é bem claro também, né? Tem o desenho da gotinha caindo em cima de uma barra, corroendo. E alguns exemplos ali de corrosivos, né? Vários ácidos, a maioria dos ácidos, aliás, são corrosivos. E a classe 9, para fechar, é a classe das substâncias perigosas diversas. Tá? Tudo que não foi possível enquadrar em nenhuma dessas outras 8 classes que eu acabei de falar, mas ainda assim representa algum risco,
acaba entrando pela ONU como classe 9. Então a gente pode considerar materiais magnetizados, substâncias perigosas para o meio ambiente, ali está baterias de lítio, que inclusive é a grande bola da vez, né, dos últimos anos, quando a gente fala em produto perigoso, porque bateria de lítio pode pegar fogo, substâncias com altas temperaturas, airbags ou dispositivos de segurança automotivo, micro-organismos geneticamente modificados, né, e por aí vai. Então essa é a classe 9, representada por esse pictograma com as listras branca e preta, branca e preta. E com isso encerramos a nossa videoaula de resumo de curso MOP. Eu espero que você tenha gostado do conteúdo. Se você ainda não curtiu o vídeo, não deixe de clicar no curtir. E assiste aí também, navega pelo canal, tem muito conteúdo interessante relacionado à prevenção de incêndio, produto perigoso. Tem um vídeo muito acessado aqui do canal sobre produtos perigosos. Eu tenho certeza que você vai aprender muito aqui com o conteúdo no nosso canal. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui e até uma próxima. Valeu!